Hoje não está escrito um programa todo especial sobre a lei de Deus. Eu espero que você fique conosco para uma discussão muito importante com o nosso convidado especial vindo diretamente do Brasil, Dr. Alberto Chin. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem, gostaríamos de dar as boas-vindas aos nossos telespectadores a mais um programa do Está Escrito. E de maneira muito especial também agradecer ao nosso convidado especial, Dr. Chin, que vem do Brasil. Muito obrigado por o senhor ter aceito nosso convite para estar aqui conosco. É uma grande satisfação participar desse programa tão importante, tão querido e que tantas pessoas apreciam. Obrigado, foi um prazer para nós. Dr. Chin, para o benefício de alguns dos nossos telespectadores, conte um pouquinho a respeito do senhor, né, que o senhor nasceu e o trabalho que o senhor faz hoje lá no Brasil. Bom, eu nasci num pequeno município chamado São Lourenço do Sul, no sul do Brasil, e a minha área de formação é teologia histórica. Eu fiz o PhD nessa área e atualmente eu exerço a função de reitor dos Seminários Teológicos Adventistas da América do Sul. E a reitoria fica em Brasília, a capital do Brasil, obviamente, e nós temos 7 escolas de teologia, sendo que uma 8ª está sendo construída no norte do Brasil e começará a operar dentro em breve. Que bênção! E o senhor aceitou o nosso convite para nos ajudar a melhor entender a lei de Deus. Na minha maneira de ver, para mim, os 10 mandamentos estão sendo atacados por tudo quanto é lado. No mundo secular, esse mundo pós-moderno, o pessoal diz que não existe uma lei, que na realidade não existem os absolutos, o bem e o mal, tudo é cinza, não existe aquela... E até que eu entendo essa ideia desse mundo não cristão. Mas parece que até mesmo dentro do mundo cristão, existem cristãos que estão dizendo que ou a lei de Deus foi abolida, ou que nós não precisamos obedecer a lei, que nós somos salvos pela graça, então a lei não tem nada a ver. E eu achei importante que nós convidássemos o senhor para nos ajudar a entender melhor, dentro de um contexto bíblico, o propósito da lei de Deus e por que tem. E será que a obediência à lei, o nosso comportamento ainda tem algum valor no dia de hoje? E por isso é que o senhor está aqui para nos ajudar. É um prazer. Nós encontramos a lei de Deus uma das vezes no capítulo 20 do livro de Êxodo, mas a lei de Deus já existiu antes de aparecer aqui no Sinai? A lei de Deus sempre existiu? Ou será que isso foi uma invenção desse momento para Deus criar uma ordem no povo? O que o senhor nos explicaria sobre isso? Veja, há pessoas que argumentam que a lei teria iniciado ali no Sinai para os judeus. Mas, voltando a essa questão que você mencionou inicialmente, que é a questão de que nós não temos lei e que a lei não é necessária. Uma das melhores formas, como disse uma vez um teólogo, de se entender a importância de algo é negar aquele algo. Vamos supor o seguinte, a lei diz não matarás. Então quer dizer que agora eu estou liberado para matar seres humanos? A Bíblia diz não adulterarás. Estou eu agora liberado para isso? Ou diz não furtarás? Ou eu não posso tirar algo que pertence a outra pessoa. Estou liberado agora a me apropriar de outras questões? Então muitas vezes quando alguém vem com uma ideia, ela nem sempre mede as últimas consequências da sua ideia. Então, se nós negássemos os mandamentos, nós estaríamos construindo uma antissociedade, porque a vida social precisa de ter alguns parâmetros. Agora,
lendo os próprios 10 mandamentos, nós vemos que muitos desses mandamentos realmente são princípios que toda a sociedade precisaria viver. Agora, ainda que eu queira dizer que, quem sabe começou ali no Sinai, nós temos algumas declarações, por exemplo, no livro de Salmos, que fala da eternidade da lei de Deus. Você vai ver, por exemplo, um texto interessante, que é o de, no caso do livro do Eclesiastes, o capítulo 12 e o verso 13. Aqui nos é dito o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo o homem. Então, existem mandamentos morais que não se restringem à nação de Israel, mas são deveres de todos os seres humanos. E aqueles exemplos que eu mencionei, eu acho que tem essa aplicabilidade. E se você der uma olhada também, por exemplo, no próprio livro do Gênesis, nós temos evidências ali claras de que os mandamentos não começaram com Moisés no Sinai, mas, por exemplo, Gênesis 26 e o verso 5, falando da experiência de Abraão, que viveu muitos anos antes de Moisés, e diz ali: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então, temos evidências no próprio texto bíblico que apontam para a existência de mandamentos e leis anteriores ao decálogo sendo proclamado no próprio Sinai. Agora, o pós-moderno diz, mas na realidade, o pós-moderno diz assim, mas será que é preciso uma lei para dizer não matarás, para nós sabermos que matar é errado? Ou não roubarás? Será que é preciso essa lei? O mundo inteiro não sabe que roubar é mal e matar é errado? Será que é preciso uma lei para nós sabermos isso? Veja, é interessante. Isso são evasivas que eu uso, ou que a pessoa usa para poder se ver livre da lei de Deus. Mas, em realidade, se com a lei sendo conhecido, nosso mundo já enfrenta problemas muito sérios, imagine se a lei não existisse. Toda a sociedade tem uma lei. Agora, se nós argumentarmos contra a lei, nós estamos promovendo o que se chama de anarquismo. E aí, eu não sei a que ponto a nossa sociedade vai chegar. Se com a lei já é difícil, quanto mais sem ela. Agora, nós temos que reconhecer alguma coisa, que cristianismo é a religião da restauração dos valores absolutos da fé. Há coisas que não mudam, que existem. Se Deus é um só, a sua lei também deve ser uma só. E ele deve ter uma vontade expressa. Agora, quando eu digo que não preciso de lei, que é uma expressão do caráter de Deus, eu estou também negando a própria existência de Deus. Num mundo onde temos muitos deuses e muitos senhores, podemos também ter muitas leis conflitantes. Aliás, os terroristas que atacaram Nova York no dia 11 de setembro, para eles estavam seguindo uma lei deles. Naquele ataque que matou 3.000 pessoas em Nova York, para eles estava certo. Para o resto do mundo estava errado. Mas para eles pensavam que estavam certos. Não resta dúvida, se nós queremos ter um mundo melhor e queremos realmente construir uma sociedade justa, nós precisamos de ter uma lei moral que seja aceita universalmente. Agora, se a minha lei é uma e a sua lei é outra, e quem sabe de algum de nossos telespectadores tiverem uma outra lei, a sua lei pode ser preservar a vida, mas a minha lei é tirar a vida. Então nós nunca vamos chegar a um ideal em termos de valores morais. E realmente os 10 mandamentos são o padrão, o resumo praticamente, e o texto bíblico até chama essa de lei do amor. Não é a lei que nos tolhe a liberdade, mas é a lei que nos faz viver justamente conosco mesmo e com os demais. Vamos olhar a lei de Deus, que eu acho que mesmo até na maneira que a lei é estruturada aqui, existem algumas lições até que interessantes, né? Quem sabe o senhor podia nos comentar um pouquinho sobre isso, sobre a estrutura aqui da lei, que eu acho interessante. É interessante.
Indo um pouquinho no contexto, você sabe que o povo de Israel era cativo no Egito. E ali perdeu muito dos valores morais e religiosos numa sociedade totalmente politeísta, com outros valores. E Deus tira o seu povo do Egito e então leva ao Sinai e ali proclama a sua lei. Algumas pessoas creem, ou pelo menos acreditam, que os 10 mandamentos têm um teor legalista. Ou seja, que é uma lei da negação, porque muitos dos mandamentos começam com não, não, não. Então, que nos tolhe a liberdade, mas não é o caso. É interessante que em Êxodo 20, onde aparecem os 10 mandamentos, nós temos os 2 primeiros versículos que normalmente são deixados de fora quando se lê a lei. Certo. Mas essa é a pequena introdução aos 10 mandamentos, onde nos é dito: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, em primeiro lugar, Deus proclama a sua salvação. Ou, em outras palavras, ele relembra a salvação que já foi operada anteriormente. Deus primeiro salvou o seu povo do Egito, traz para lá e agora ele proclama a sua lei. É interessante que há um grande teólogo alemão, já falecido, chamado Gerhard von Rath, e ele comentando na sua teologia do Antigo Testamento o Deuteronômio, porque o livro do Deuteronômio é a repetição da lei de uma forma oral. E ele diz ali que no Deuteronômio, antes dos imperativos, vêm os indicativos. Isso pode parecer um pouquinho complicado, mas o que significaria? Antes do imperativo, faça isso, não faça aquilo, vem o indicativo da salvação. Deus salva o seu povo, coloca em condição de obediência e diz: veja, agora que você está salvo, obedeça à minha vontade, à minha lei. E aqui nós temos primeiro a declaração da graça de Deus. Ou seja, a graça, eles foram salvos pela graça. E até no Deuteronômio é dito o seguinte: o Senhor vos escolheu não porque fossem os mais poderosos, mais numerosos, mas porque o Senhor vos amava. Certo. E agora, quando nós entramos diretamente nos 10 mandamentos, lembra que quando Deus proclamou a sua lei no Sinai, e depois ele escreveu em 2 tábuas de pedra, não em uma só, em 2. E você vai ver que tem 4 mandamentos, os primeiros 4, que se referem ao nosso relacionamento com Deus. E os outros 6, nosso relacionamento com o ser humano. Então, primeiro vem o nosso relacionamento com Deus, ou seja, a dimensão vertical, e depois a dimensão horizontal do nosso relacionamento com nossos seres humanos. Eu estava lendo outro dia um livro de Taylor Bunch, onde o autor dizia o seguinte: quando Adão foi criado, ele ainda não tinha outros seres humanos. Então, a coisa começou com os mandamentos relacionados com Deus. Mas tão logo Eva foi criada, ele já teve que começar a aplicar também os mandamentos para com o relacionamento social. Interessante. Muito interessante. Então, 2 pontos eu acho interessante. Uma é que eu não estou salvo, o povo não foi salvo, tirado do Egito porque eles guardavam a lei, eles guardaram a lei como resultado da salvação. Deus foi bondoso, Deus nos salva, e como uma resposta quase natural à bondade de Deus em me salvar, eu obedeço a lei de Deus. Esse é um ponto muito importante pelo seguinte: eu posso até guardar alguns desses pontos moralmente, mas religiosamente eu preciso da graça de Deus, do poder de Deus para poder ter uma obediência plena ali. Do contrário, vira mero moralismo, o formalismo, como alguns dos líderes religiosos da época de Cristo acabaram incorrendo nesse tipo de religião que era formal, mas que realmente não era uma transformação interior da vida. Então, seria um argumento contra aquelas pessoas que dizem: não, mas eu não sou cristão, mas eu não mato, eu não roubo, eu fico só com a minha esposa, entendeu? Então, para eles, tecnicamente, eles estão seguindo a lei. Mas você está dizendo que sem esse relacionamento com Deus, não tem em inglês seria the fullness, né?
São A plenitude, a plenitude de guardar os mandamentos de Deus. É isso que isso está... Exatamente. É, interessante. Porque, veja, se eu procuro me tornar aceitável, veja, a base de todas as religiões pagãs até, é eu me tornar aceitável à divindade. Certo. Mas, em realidade, a religião bíblica é diferente. Eu sou salvo pela graça de Deus e eu não tenho nada o que acrescentar ou agregar à salvação. Eu simplesmente obedeço, como até mesmo Cristo disse, se amais, guardareis os meus mandamentos, como uma resposta de amor. Ele me salvou do pecado. E Paulo fala em Efésios 2, 1 e 5, que nós naturalmente somos mortos em delitos e pecados. E ele nos salvou por sua graça. Agora, uma vez salvo, vai ser uma alegria fazer a vontade de Deus. Porque a lei é uma expressão do seu caráter. Veja, quando você perguntou sobre a questão da eternidade da lei de Deus. Se nós entendemos os mandamentos morais da lei de Deus como sendo uma expressão do caráter de Deus, da sua vontade, se Deus é eterno, consequentemente a sua lei deve ser eterna, a não ser que eu digo que Deus numa época cria de um jeito e depois virou para outro lado, Lógico. Mas isso aí seria totalmente inadmissível. Né? Certo. Interessante. Então, a minha resposta à lei de Deus não é apenas, como é que se diz, a ausência. Por exemplo, algumas pessoas pensam que eu posso me fechar num quarto, entendeu? E não fazer nada disso que Deus fala, não matarei. E estou guardando a lei. Não, na realidade, não estou guardando a lei. Porque no mandamento não matarás, existe a implicação, por exemplo, do outro lado. Então, se eu não mato, mas Deus espera que eu faça outra coisa, o lado positivo, o lado da minha resposta. Esse é exatamente o ponto que os mandamentos têm a nos colocar. Alguns olham superficialmente como meras proibições. Certo. Mas você vai ver que o próprio Cristo tentou aprofundar e trazer uma nova dimensão aos mandamentos aqui do Decálogo, para que as pessoas entendessem que há uma dimensão espiritual ali, que não contradiz a letra da lei, mas que aprofunda e dá uma dimensão bem mais espiritual, uma outra motivação por trás dos mandamentos. Gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre essa aplicação assim, prática dessa exibição da lei na nossa vida. Veja, eu creio que nós não conseguiremos entender bem o que a lei representa para nós como cristãos, se a gente não tiver em mente uma promessa que se encontra em Jeremias, o capítulo 31, os versos 31 a 33, que para mim é um dos textos mais bonitos sobre a lei que nós encontramos no próprio Antigo Testamento. Jeremias 31. Versos 31 a 33. Okay. E aqui nos é dito o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nesse texto tem alguns pontos muito importantes. Em primeiro lugar, aqui fala da nova aliança. Lembram que Paulo faz aquele contraste entre a velha aliança e a nova aliança. Alguns creem que Deus ensinou um caminho equivocado com a antiga aliança, mas o próprio texto diz que, o verso 32, eles anularam a minha aliança. O povo anulou. O povo? Não Deus. Não. Então, a dificuldade com a aliança que foi estabelecida no Sinai não foi que Deus ensinou um caminho equivocado, porque o caminho era a salvação pela graça. Lógico. E a obediência aos mandamentos como uma resposta. Mas o povo
mal interpretou aquele concerto. E agora Paulo pega essa má compreensão e diz: isso não serve para nada. Nós precisamos de uma nova aliança. Só que a pergunta é, essa nova aliança que até é prometida aqui, nesse texto, verso 31, essa nova aliança seria uma aliança sem lei? Existem hoje muitos cristãos que dizem o seguinte, que temos a dispensação da lei, o Antigo Testamento, e a da graça, o Novo Testamento, como se no Antigo Testamento houvesse lei sem graça. Certo. E o Novo Testamento, graça sem lei. Isso é uma contradição terrível, porque em realidade a nova aliança também teria uma lei. Certo, lógico. E aqui o texto bíblico diz ali, aquela mesma lei, não outra lei, a própria lei lá do Sinai, que foi escrita em tábuas de pedra, haveria de ser escrita agora internalizada ou interiorizada, como quiser, na mente e no coração. E veja, esta promessa de Jeremias aqui, ela é cumprida por Cristo no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a interiorização da lei do Antigo Testamento. Então, se nós... Então, o problema da primeira aliança, será que eu estou entendendo certo? Era exatamente que não estava escrito na mente deles nem no coração. Era uma obediência externa e não internalizada. Mero formalismo, exatamente aquilo que você falou. O indivíduo vai lá e diz, eu não mato, eu não roubo, estou cumprindo a lei. Sim, mas ficou simplesmente algo exterior, quando o coração mesmo não seguia o que deveria ser. Desculpa, eu interrompi o senhor. Não, mas muito apropriado. Vamos abrir a Bíblia ali no Sermão da Montanha, que é Mateus capítulo 5 em diante, onde nós temos o início do sermão, que vai até o capítulo 7, seria o capítulo 5, 6 e 7. Veja, Jesus fala ali das bem-aventuranças no início. E aquilo é exatamente, para nós parece ser tão confortador, mas é uma pancada, assim dizendo, no formalismo religioso. Bem-aventurados os limpos de coração, o verso 8 ali. Então Jesus está falando não do exterior, do interior. Tudo bem que vocês estão limpinhos por fora, mas o que precisa é limpar o interior. Exatamente. E quando você vai no verso 17, Mateus 5, 17 é dito, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E aí continua. Agora, quando você for ver, aqui está o princípio. Jesus mesmo diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir, ou seja, ainda dá maior força. E por incrível que pareça, ele passa a citar mandamentos. Alguns, daquilo que se chama lei de Moisés, mas pelo menos dois deles, em termos de ilustração, tirados do próprio Decálogo, ou dos 10 mandamentos. Veja o verso 21. Ouvisse que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. Alguns leem essa expressão, eu, porém, vos digo, é como Jesus está eliminando. Eliminando o primeiro, ok. Não. Ele parece estar acrescentando, né? Exatamente. Não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Você percebe que aqui Jesus condena não apenas o ato de tirar a vida, mas ele aprofunda ao ponto de que alguém tiver ódio contra outra pessoa ou ira, ele já está transgredindo a lei? E se você for lá no versículo 27, ouvisses que foi dito, não adulterarás. Tá bom, eu não vou adulterar com a pessoa. Mas o verso 28 diz, eu porém vos digo. E ele não está anulando, ele diz, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ele. Você percebe que aqui Jesus está condenando não só o ato de matar,
ou o ato de adulterar, mas a própria intenção mental que leva a isso. Consequentemente, o momento de eu me arrepender não é depois que eu matei uma pessoa, mas quando o ódio já me veio no meu coração. Ou não é depois que eu já cometi o adultério, mas quando a minha mente sensualmente já começou a dar o alarme, a coisa está errada. Então, você vai ver que o Sermão da Montanha é um aprofundamento espiritual, uma internalização ou interiorização dos princípios dos 10 mandamentos. Quando a lei está escrita no coração e na mente, a pessoa começa a se comportar dessa. Essa seria, então, a demonstração externa da presença da lei de Deus no coração. Lógico, e aí a lei assume a sua verdadeira dimensão e, mais do que isso, vai ser um prazer obedecer à lei. Porque enquanto minha mente está numa direção, meu comportamento pode estar no outro, eu vou ter um conflito de interesses. Porque socialmente eu me refreio ou restrinjo, o termo que você quiser usar, mas a minha mente está em outra direção. Eu não vou adulterar porque eu não quero perder minha família, mas quão bom seria se eu pudesse ter um affair, como se diz em inglês, quando em verdade não é, isso já é transgressão da lei. Por incrível que pareça, nosso tempo já passou. Então, gostaria de convidar o senhor para nos levar a um estudo, mandamento por mandamento. O senhor, será que podia fazer isso para nós? Com muito prazer. Vamos orar. Ok. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua lei, pelos teus princípios que nos levam a uma vida de liberdade, de alegria e de paz. Esteja com cada telespectador nesta hora. Nós te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Se você gostou desse programa e gostaria de receber um DVD deste programa, você pode pedi-lo e será uma oferta do Está Escrito para você. Aqui estão as informações necessárias para você pedir a sua cópia. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Escreva para nós. E está escrito Box 2010 Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Bem, Dr. Tim, muito obrigado por estar conosco e nós estamos ansiosos para iniciar nosso estudo dos 10 mandamentos. Será um grande prazer estar com você e com nossos telespectadores também. Obrigado. Aos nossos telespectadores, espero que vocês estejam conosco na próxima semana. No entretanto, lembre-se de visitar nosso website, estaescrito.ca. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.